Oi, oi, gente! 8 horas da manhã, mercado aberto no ar, depois de um fim de semana, no mínimo, tumultuado. Imagine só, desde que eu deixei vocês na sexta-feira, fechamos a nossa banquinha para sairmos lépidos e fagueiros para o fim de semana, tivemos um anúncio inesperado, na sexta à tarde, de uma candidatura do campo bolsonarista, do filho do ex-presidente da República, Flávio Bolsonaro, que fez os mercados fazerem assim, ó, mergulho, despencaram. Quero desde já compartilhar com vocês um gráfico do índice Bovespa que eu acho que mostra um retrato do pânico que os mercados ensaiaram com a perspectiva dessa candidatura, que ontem foi praticamente desmentida pelo mesmo, porque Flávio deu uma entrevista coletiva e disse, olha, não é bem assim, a minha candidatura tem um preço, né? Ou seja, ele deixou aberta a possibilidade, já aventada por muitos caciques políticos, de que ele não levaria a candidatura até o fim, não é uma candidatura para valer, tratava-se de um balão de ensaio, mas ele colocou muito claramente que a candidatura dele, na verdade, é uma moeda de troca, diz que tem um preço e que vai cobrar do Centrão. Olha só, estávamos em 164.398 pontos, foi assim que o índice Bovespa começou a sexta-feira, depois de 3 recordes consecutivos, chegou a ficar muito perto dos 165 mil pontos, mas despencou 4,31%. Fica muito claro ali, olha o que acontece a partir das 14 horas, mais ou menos, quando sai esse anúncio do Flávio, confirmado pelo Valdemar Costa Neto, presidente do PL, já cai de 161 para 157 mil pontos e só vai caindo até chegar aos 157.369. Então, cai 7 mil pontos de 164 a 157. No final do dia, 4,31% de queda. E o dólar? Vou mostrar o gráfico do dólar intraday, como a gente chama no jargão do mercado. Olha só, a moeda faz o movimento oposto, catapulta, sai dos R$ 5,30 às 9 da manhã, no início das negociações, ali 5,3211, vai subindo, e lá por volta entre 13 e 15 horas, vai de 5,37 para 5,41, chega a 5,47, corrige um pouco, termina o dia cotado a R$ 5,43, alta de 2,31%. E como ficamos na semana? Acabei de falar para vocês que o índice Bovespa já tinha enfileirado 3 recordes consecutivos. Chegamos a marcas históricas, máximas de 164 mil pontos. Depois de despencar mais de 4% na sexta semana, terminou no negativo, 1,07%. O ano, claro, continua uma alta muito eloquente, acima dos 30%. E o dólar? O que aconteceu com o dólar na variação semanal? Segunda a sexta-feira, né? Dia 1 ao dia 5. Alta de 2,31 apenas no dia 5, na sexta-feira, e na semana terminou com valorização de 1,83%, embora acumule uma queda de pouco mais de 12% ao longo de 2025. Então, temos aqui, provavelmente hoje haverá uma correção, porque o Flávio já voltou atrás, daqui a pouco a gente volta a tratar desse assunto. Antes, eu quero deixar claro aqui que essa é uma semana, além da política, que é um fator exógeno, mas que acaba tendo muita influência em como os investidores funcionam, em como eles calibram e fazem as suas apostas. Só para lembrar aqui do índice Bovespa, é importante ressaltar que, além dessa queda de 4%, apenas na sexta-feira, você teve um volume financeiro muito acima do normal, o dobro do normal, 44 bilhões de reais. Um dia normal no Ibovespa, 20 e poucos bilhões já é considerado um movimento relativamente forte. Agora, 44 bilhões, você tem muito investidor desfazendo posição. Por quê? Porque eles acreditam que o Flávio é um candidato muito menos competitivo para bater o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva do que um governador da direita, principalmente o Tarcísio de Freitas, mas mesmo o Ratinho Júnior. Eles vêm com muitas ressalvas e também não sabem qual é o projeto, a proposta econômica, fiscal do Flávio Bolsonaro. Dito isso, a gente já retoma esse assunto. Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o que esperar dessa semana de super quarta. Então, temos Fed e Copom, né? 2 decisões de 2 bancos centrais que, para nós aqui, são muito importantes. O Fed é dada como certa, mais de 80% do mercado esperam, uma redução de 0,25 ponto percentual da taxa básica de juros americana. Seria a terceira seguida. Mas o pulo do gato aqui é que pode haver um dissenso, uma divergência
relativamente grande. Tem gente que aposta em 3 diretores votando pela manutenção da taxa de juros no atual patamar e tem gente achando que podem até ser 4 diretores. Seja de uma forma ou de outra, desde 2019 não há uma divergência de pelo menos 3 diretores na votação, na definição da taxa de juros. E desde 1992, ainda sob a presidência do antigo presidente do Banco Central, Alan Greenspan, não há uma divergência de 4 diretores. E por que isso acontece? Basicamente por 2 motivos. Primeiro, o FED está voando sem a ajuda dos instrumentos, é um voo às cegas, porque todos os indicadores de outubro, de inflação de mercado de trabalho, não foram divulgados. Afinal de contas, tivemos mais de 40 dias de paralisação do governo americano, né? Totalmente paralisação, aquele shutdown do governo americano, em que os dados não foram divulgados. E o segundo motivo é porque a inflação está insistentemente alta, muito próxima aos 3%, portanto, longe, distante da meta de 2%, centro da meta do FED, que é de 2%. E isso acontece basicamente por causa das tarifas de Trump. Você teve uma política econômica muito turbulenta nesse primeiro ano do segundo mandato do presidente republicano e isso acaba se refletindo sobre os preços e os números. E vindo aqui para o nosso quadrado, Copom, como é que fica? Todo mundo dá como certo, será mantida por unanimidade, diferentemente dos Estados Unidos, a taxa básica de juros em 15% ao ano. Mas as apostas, ou os investidores estão calibrando as suas apostas para quando começará esse processo de flexibilização monetária, de redução dos juros. Acontecerá em janeiro ou a partir de março? Porque o PIB do terceiro trimestre divulgado na semana passada veio levemente abaixo da projeção dos economistas. Eles esperavam 0,2, veio 0,1, uma economia que praticamente não cresceu nos últimos 3 meses, né? Ficou estável. Isso já abriria uma margem para o Banco Central começar a cortar juros? Não sabemos. Eu vou chamar um rapidíssimo intervalo para quem nos acompanha pela televisão, mas fiquem aí, porque daqui a pouco a gente vai conversar com o professor da Fundação Dom Cabral, o Eduardo Menicucci, para traduzir todos esses números e também falar sobre a influência da política na economia e nos mercados. Aguardem, é muito rápido. Enquanto isso, chamo vocês aqui que continuam na TV para acompanharem como estão as negociações no mercado hoje. Começando pela Ásia, que já fechou, Tóquio leve alta de 0,3%, Hong Kong aqui despencou, também teve uma queda bastante eloquente de 1,23%. A China, as exportações vieram acima do previsto, subiu 0,5%. Passeando pela Europa, todo mundo assim meio ressabiado, andando de lado, porque o FED acontece só na quarta-feira e deve dar um direcionamento mais enfático aos mercados. Paris cai 0,13, Londres sobe 0,04, Frankfurt alta de 0,19 e Madrid leve baixa de 0,04. E aí, retomando as bolsas americanas, como elas fecharam na sexta-feira, todo mundo em leve alta, né? SP 500 subiu 0,19, Dow Jones 0,22 e Nasdaq 0,31. Deixa eu só abrir um parêntese, porque a gente também não falou, saiu depois que a gente já tinha saído do ar aqui no Mercado Aberto, sobre esse acordo de compra, né? De fusão e aquisição, que dominou todo o noticiário desde então, da Netflix comprando a parte principal lá da Warner Bros. Discovery, né? Todas as operações de streaming, HBO Max e também parte da indústria, ou toda ela, de entretenimento, né? No que se refere ao HBO. Todos aqueles estúdios de lançamento de filmes, de cinema, tudo que a gente ficou conhecido como, o que eles chamam na mídia americana de Legacy Entertainment, né? Você tem 2 muito grandes, a Warner Bros. E a Paramount, que, aliás, estavam competindo. A Paramount também queria comprar essa parte da Warner Bros., mas a Netflix, assim, meio que numa jogada de mestre, anunciou essa aquisição por 72 bilhões de dólares. Isso precisa ser aprovado pelos órgãos reguladores, pelos órgãos regulatórios. Ela não ficará com a parte que diz respeito à mídia, né, aos canais de televisão, que incluem TNT Esportes, CNN, que também são canais muito importantes, mas ficará com toda essa parte de entretenimento e também de streaming, o que transformará a Netflix num conglomerado gigantesco e poderosíssimo. E agora eu quero dar uma rápida passeada pela agenda da semana. Eu sei que é muita informação, mas segunda-feira começa daquele jeito. A gente ficou assim 2, quase 3 dias sem se falar, então tem muita coisa acumulada.
Daqui a pouco tem Boletim Fox, a gente já dá uma olhada nisso, às 8h25, até o final do mercado aberto. Aí você tem JOLTS, ofertas de emprego nos Estados Unidos, CPI da China, que é um indicador, o índice de inflação. Passando para quarta-feira, que é aquela super quarta, aí sim, você já tem no STF aqui na seara política o julgamento do marco temporal que diz respeito às terras indígenas, né, se é constitucional ou não aquela demarcação até 1988, o STF começa a julgar isso. Aí, olha só, temos IPCA às 9 da manhã, mas isso pode até, quem sabe, dar um tom aí do comunicado do Copom, e você tem tanto a decisão do FED como a decisão do Comitê de Política Monetária no Brasil. Pessoal da TV já de volta conosco. Vamos para quinta-feira avançar um pouquinho mais? A gente está acompanhando a agenda da semana. Então, os indicadores mais importantes, quarta-feira é o grande dia, com decisões do FED, Copom e também IPCA, que é o indicador fechado de inflação referente a novembro. Mas na quinta-feira ainda tem dado importante sobre atividade econômica, vendas no varejo referentes a outubro, mais alguns dados americanos de seguro-desemprego e na sexta-feira, crescimento do setor de serviços mensal, também mais um dado de atividade. Então, a gente se encaminhando assim, para o final do ano, dezembro, mas com uma série de dados sendo divulgados. E aí, sim, eu quero dividir agora com vocês, rapidamente, voltando à história do Flávio Bolsonaro, quando ontem ele anunciou que tem um preço para desistir da candidatura. Vamos acompanhar. Tem um preço para isso, eu vou negociar. Eu tenho um preço para ver até o fim. Só que eu só vou falar para vocês amanhã. E para mim o Tarcísio é o principal cara do nosso time hoje. Porque eu tenho a convicção de que a gente vai resgatar o Brasil, a gente vai ganhar a eleição, começando por São Paulo, com uma diferença maior de votos em relação à esquerda do que nós tivemos em 2022. Então, não só ele anunciou que tem um preço, entenda-se anistia, né, a começar pela liberdade do pai, como ele diz quem é o candidato de fato, que é o Tarcísio, pelo menos isso que fica subentendido da declaração dele. Ele falou também que pretende se reunir com presidentes de grandes partidos da direita, mas esses presidentes, ninguém está em Brasília. Por exemplo, o Ciro Nogueira, que é presidente do PP, passou o fim de semana no estado dele, no Piauí, e hoje vai para o Paraná. O Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos, está em São Paulo e pode se encontrar com o Tarcísio de Freitas. Ou seja, o pessoal não está se movimentando muito. E pelo que eu apurei nos bastidores, o clima da anistia continua o mesmo. Não há perspectiva de avanço até o final do ano, pelo menos até a segunda ordem. Estamos só começando a segunda-feira, a gente sabe que a política é dinâmica e tudo pode mudar. Outra coisa que aconteceu no fim de semana também foi a divulgação da pesquisa Datafolha. Não estava nada combinado não, mas ela veio na hora certinha. Olha só, Flávio Bolsonaro versus Lula, o que acontece no segundo turno? 15 pontos de diferença. O petista ganharia de 51% por 36%. Por isso que o mercado despencou, mesmo antes dessa pesquisa. Hoje deve corrigir, porque o Flávio pôs em dúvida a própria candidatura. Nunca se viu isso em política, né? Anuncia 2 dias depois, diz que pode desistir, mas tem um preço. Mais 15 pontos que separam o petista do bolsonarista. E aí, num outro slide aqui do Datafolha, a gente tem o Lula versus Tarcísio. Aí a diferença é bem menor, de apenas 5 pontos. Lula com 47% no eventual segundo turno, Tarcísio tem 42%. E aí a gente ainda tem mais uma pedaço aqui que a gente separou para vocês, que é sobre a avaliação do governo Lula. Veja que ele está praticamente estável em relação ao mês passado, então, há 2 meses atrás, né? Então, de setembro para dezembro, praticamente nada mudou nessa foto, ela ficou estável. Então, a avaliação ruim e péssima era de 38, foi para 37, a estável de 33 foi de 32, quem considera... Não, perdão. Ótima e boa, que é a verde, né? A linha verde, foi de 33 para 32, ela parou de subir, ela vinha ensaiando uma alta nos últimos meses, mas aí ficou estável, 33 para 32, e a regular é que subiu um pouquinho, de 28 para 30. Então, oscilou tudo dentro da margem de erro, né? 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. E uma última divulgação do Datafolha hoje, que tem uma pergunta diferente, que é a seguinte... na sua opinião, a prisão de Jair Bolsonaro foi justa ou injusta? 54% consideram justa e 40% injusta. Aqui, se a gente for seguir a opinião popular, a anistia não teria aprovação da maioria dos entrevistados, porque 54% consideram que a prisão, na Superintendência da Polícia Federal, no caso, foi justa e 40% injusta. É isso, pessoal.